Boa noite, é um prazer, né, estar participando dessa live. Para a parábola do semeador, uma parábola maravilhosa que todos nós conhecemos, né? O capítulo 17, itens 5 e 6. O que a parábola do semeador nos diz, né? O que Jesus fala para nós, né? Ele nos apresenta 4 situações, né, de terrenos: o terreno duro, né, árido, aquele terreno à beira da estrada, aquele terreno pedregoso, aquele terreno espinhoso, né, e, enfim, a boa terra. Essa parábola é considerada a mãe das parábolas, né, dada a sua importância. Tanto é que é uma das parábolas que Jesus explicou aos seus discípulos, não foram todas, né, que ele explicou. E para nós espíritas é muito importante, como para todos os seres humanos, né, a importância dessa parábola. Porque na realidade ela não fala de terrenos, como Jesus jamais falou, né, de coisas materiais, que a parábola é algo material, né, mas sempre com sentido espiritual. E Jesus se utilizava disso para que o povo compreendesse o que ele estava dizendo, né? E ele comparou a um terreno, que na verdade são os nossos corações, né? Aquele terreno à beira da estrada, todos nós já caminhamos por trilhas, por exemplo, e beiras de estrada mesmo, nós vemos que ali é um terreno muito duro. Se nós jogarmos ali uma semente, certamente que ela não vai, né, frutificar, não conseguirá fazer isso, né? E depois ele apresenta o terreno pedregoso, e realmente nós temos muitas pedras no caminho, e essas pedras impedem, né, que a nossa fé seja uma fé forte. Porque nós vemos qualquer planta que nasce entre as pedras, ela não tem raiz, ela não consegue formar uma raiz forte. E muitas vezes, na primeira dificuldade que surge, morre, né? Essa planta morre. A nossa fé acaba sendo dessa forma. Os espinhos, né? Ele fala em seguida dos espinhos. E quantos espinhos surgem, né, na nossa caminhada? Espinhos que realmente nos ferem, nos machucam. E quando a planta nasce no meio dos espinhos, com certeza ela não vai conseguir também crescer, acaba por morrer. E, finalmente, ele nos apresenta o terreno, a boa terra, né? O terreno que frutifica, que está pronto, né, para a semeadura. E é para nós olharmos para dentro de nós, para nós observarmos a que tipo de terreno nossos corações está inserido, né? Qual o terreno que nós estamos incluídos? Porque será que nós ainda conseguimos sobreviver às dificuldades, aos espinhos que nos machucam, às pedras que nos atiram? O que nós fazemos com essas pedras, né? Nós pavimentamos o nosso caminho, nós atiramos as pedras de volta, que é que normalmente nós, na nossa condição evolutiva, ainda fazemos. Nós ainda tiramos as pedras de volta, temos ainda dificuldades em guardar essas pedras e construir, né, a nossa evolução. Então, é muito difícil ainda. E para nós caminharmos nesse terreno árido, nós estamos no terreno árido ainda, onde muitas pessoas não conseguem que penetrem nos seus corações os ensinamentos do Mestre Jesus, né? Porque o terreno árido precisa ser revirado, precisa ser adubado, precisa ser aguado e trabalhado. E nós estamos trabalhando isso. E cada solo tem seu tempo de preparo, porque Jesus fala, pode render a 30 por 1, a 60 por 1, ou a 100 por 1. Mas, na verdade, cada terreno, ele não são só essas 3 situações, na verdade, né? Ele pode frutificar a 10 por 1, a 15 por 1, a 31 por 1, depende de cada um de nós. Agora, o tempo é nosso. E é um tempo que nós estamos vivendo hoje, que é um tempo difícil. Estamos vivendo tempos difíceis, de terrenos áridos, de muitos espinhos, principalmente na situação que estamos vivendo hoje, não só no nosso país, mas no planeta inteiro, situações muito difíceis. É uma prova muito grande, é uma prova muito difícil, são provas realmente que estão sendo
né, mandadas para nós de uma forma muito dura. Todos nós aqui presentes tivemos alguém que retornou à pátria espiritual, ou que ficou enfermo, ou que está ainda enfermo, ou que ficou com limitações, orfandade, né? Nós temos muitas situações negativas, é uma prova difícil para nós. E será que o nosso terreno que nós imaginávamos que já estava livre, né, dos espinhos, que já conseguíamos sobreviver, em muitos corações, os terrenos, como Jesus diz, voltam a ser áridos, depois de algumas dificuldades que surgem. Às vezes nós pensamos que já nos livramos daquela dificuldade, nós já estamos evoluídos, e quando surge uma dificuldade no nosso caminho, muitos ainda retornam, né? Por que que Deus fez isso comigo? Por que é comigo? Por que não com o outro? E muitas vezes nós julgamos, né? Nós vamos para o julgamento, por que essa pessoa tão boa, né? E se usa muito a palavra maldição, né? E a maldição, muitas vezes, não é mesmo uma maldição, é uma oportunidade de crescimento. A gente vê muito, né, nas publicações esse vírus maldito, essa maldição, mas, na verdade, tem bênção e tem maldição. Muitas vezes a maldição, para aquela pessoa que está retornando, pode estar sendo uma bênção, porque nós sabemos da reencarnação, nós somos reencarnacionistas. Então, muitas vezes o que a pessoa está passando hoje foi pedido, foi aceito antes da reencarnação para passar por aquela dificuldade. E nós ainda utilizamos essas palavras, porque chega o momento da provação mesmo, porque é muito fácil para nós falarmos quando é na casa do outro, quando é na família do outro. É assim mesmo, temos que aceitar, mas quando é conosco mesmos, muda muito o pensamento, na maioria das vezes. Porque quando é no nosso quintal, fica muito mais difícil de nós aceitarmos essas situações que acontecem, né? Então, nós devemos ter muito cuidado. E sabemos analisar que tipo de terreno que nós somos, que nós representamos hoje. Qual é o terreno que o nosso coração está representando? Render a 100 por 1 é muito difícil, pelo menos para mim. Eu me vejo assim nessa encarnação. Mas, se nós rendemos a 1 por 1, a 2 por 1, ou qualquer quantidade que nós rendamos, que nós consigamos sobreviver, que nós consigamos superar as dificuldades, já estamos evoluindo. Porque, no meu pensamento, o 100 por 1 seria a angelitude mesmo, né? Nós chegamos ao nível de espíritos que já estão no nível de Jesus, porque conseguiu, né, evoluir tudo. E para nós ainda é muito difícil, pelo menos eu me vejo assim, nós temos muito ainda que aprender, né? O ódio é um grande empecilho para que isso aconteça, porque encobre a nossa visão, né? Permitindo muitas vezes que não controlemos nossas palavras, né? Esquecemos os ensinamentos do Evangelho, devemos entender que a semeadura deve ser praticada sempre, desde os primeiros profetas que era praticada. Essa semeadura, e já foi semeada nos nossos corações, muitas vezes, às vezes, muitas encarnações anteriores, e nós não aceitamos, né? Não aceitamos essa semente no nosso coração. Hoje nós nos esforçamos para aceitá-la. Hoje nós já conseguimos com que ela frutifique um pouco dos nossos corações. Mas temos que ter muito cuidado para não retornarmos àquele terreno duro. O terreno da revolta, da não aceitação, das dificuldades que surgem no nosso caminho, e não são poucas, para uns mais, para outros menos, de acordo com as provas que se tem que conviver aqui, mas todos nós temos dificuldades, que o nosso coração seja já aquele terreno totalmente pronto mesmo para o plantio, que vai render muito, né? Nós vemos nos nossos cursos, tem expositores aqui, né, de cursos, nós vemos nos alunos, quando eu comecei a estudar, nós éramos 96 alunos na sala, e são poucos que chegam até o fim, porque os corações não estão prontos ainda para aceitar aquela semente, porque a doutrina espírita não cobra nada de nós, né? A doutrina espírita só nos apresenta
o que nós deveríamos fazer. Isso, às vezes, assusta as pessoas. Nem todos chegam até o final. E se nós chegamos até aqui, é porque nós temos condição de nos tornar um terreno que vai frutificar, que vai chegar ao 100 por 1. Mas o tempo é só nosso. Depende de nós, apenas de nós chegarmos a esse terreno tão bom, onde vai frutificar muito. E nós temos que respeitar, é que nós temos que aprender a respeitar os terrenos que estão áridos ainda, procurar, através do Evangelho, dar uma molhadinha naquele terreno, né? Dar um ânimo para aquelas pessoas, o que hoje, infelizmente, muitos estão nessa situação. Nós temos a palavra do consolo, porque a doutrina espírita é o consolador prometido. Então, nós, como divulgadores, nós, como trabalhadores, nós temos, até por obrigação, de sermos essas pessoas de ânimo, né? de abraçar as pessoas, de auxiliar, de dar uma palavra de ânimo, de vibrar, de eles notarem que nós estamos para auxiliar. E é isso que nós devemos aprender. Muitas coisas fazem com que o nosso coração e nossa fé se esfrie, né? Os espinhos que surgem fazem com que isso aconteça. Essas pedras que nos são atiradas e que muitas vezes imaginamos ser injustas, mas nós, sendo reencarnacionistas que somos, sabemos, né, que tudo que acontece existe uma razão. E se nós sobrevivermos a isso, conseguirmos vencer essas dificuldades, com certeza, nós faremos com que nossos corações se tornem aquele terreno bem, né, pronto para o plantio e, consequentemente, para uma boa colheita.